Boa noite, pessoal. Voltando. Então, pessoal da rádio, voltamos novamente aí, porque caiu o Facebook, então eu tive que reconectar. Então, peço desculpa, pessoal da rádio. Deve ter voltado o louvor aí por um ou 2 minutos aí, a gente já voltou ao vivo. Amém? Não esqueça, pessoal, vai entrando, vai compartilhando, porque se compartilhou para alguém que não segue o Bispo Acari, ele vai entrar novamente e se conectar aí, tá bom? Então, depois a gente vai baixar no YouTube, vai estar parte 1 e parte 2 aí, só para não se perder. Ok? Então eu estava falando o que antes, né? Caí. Estava falando sobre a árvore, né? A árvore do bem e do mal, que era algo proibido, era algo proibido, mas foi por limite, impôs um limite para que Adão e Eva respeitassem esse limite. Ok? Não que o fruto fosse ruim. A idade era a árvore do bem e do mal, e uma vez, né, que ele comeu, mudaria toda a história, e é o que nós vivemos hoje em função que Eva ter comido a fruta. Então ela estava debaixo da cobertura do marido espiritual, ela não obedeceu, quer dizer, não foi dar conversa para o diabo, né? Dar trela para o diabo, usando a serpente, não ouviu, né? Não esperou o marido e acaba comendo do fruto. E uma vez que comendo do fruto proibido, ambos ficaram o quê? Ficaram nus e se esconderam do Senhor. Agora eles eram o quê? Conhecedores do bem e do mal. Então eles comeram da árvore, do fruto que eles não poderiam comer, e agora eles eram conhecedores do bem e do mal. O pecado tinha causado algo imediatamente o quê? A morte espiritual. Foi exatamente o que aconteceu com eles. A partir da hora que eles comeram do fruto, Eva comeu, e logo na sequência o marido comeu também, o resultado foi o quê? A vitória da carne sobre o espírito. Por isso que a gente fala o quê? Vigia, querido, vigia, né? Tem irmão que fala esse vídeo o dia inteiro, né? Vigia, irmão, por quê? Para você andar no espírito, porque aqui o que aconteceu? Não andou no espírito, existia algo, mas cadê o espírito? Não andou no espírito, não vigiou, deu conversa, deu trela para a serpente, trouxe o pecado, e o que aconteceu? A carne venceu o espírito. E é isso que nós temos uma briga constante todos os dias, né? Por isso constante, conosco mesmo, de não deixar o quê? A carne vencer o nosso espírito. Quer dizer, eu tenho que andar no espírito e não na carne. Por que está deixando a carne gritar? Deixa a carne gritar. Como diz a bispa, no pecado não é vitamina, então deixa a carne gritar, deixa doer, mas o importante é andar no espírito, amém? E quando o Senhor indagou os dois, né? Indagou a Adão, né? Por que comeram do fruto proibido? Cada qual jogou a responsabilidade para o outro. Adão falou, ó, foi a Eva, e a Eva falou que foi a cobra. Olha a situação, já imaginou? O Senhor, aqui, eu não sei o que era mais terrível, cometer o pecado ou não assumir aquilo que tinha feito. Aqui o homem, né, já era inteligente desde aquela época, vocês estão vendo? Comer astuto desde aquela época. Não fui eu que comi não, né? Ó, foi ela que comeu. Ela que comeu e passou, né, o fruto para mim. Né? Eu, por mim só, eu não ia comer. Né? Aqui já começou a primeira desavença aí, né? Por quê? O homem, quando o Senhor falou com ele, se sentiu envergonhado, né? E o que ele fez? Ele já jogou a culpa logo para a mulher. A mulher já tinha culpa desde aquela época, né? Você vê que não é de hoje, a gente fala que é a culpa das mulheres, então já tinha culpa naquela época. Né? Já jogou, brincadeira, pessoal. Falou o quê? Falou que a culpa era da mulher. E a mulher, por sua vez, fez o quê? Ó, a culpa é da serpente. Imagine a serpente. Eu não, eu só falei, você que deu ouvido, né? Imagina, deixa eu perguntar para a serpente. Mas o que acontece? Um jogou para o outro, mas nenhum assumiu aquilo que efetivamente tinha feito. E por este motivo, a serpente tornou-se o quê? Maldita entre todos os animais domésticos. Então isso mudou também, não só o cenário para com eles, mas também para com os animais. Porque a serpente passou a ser o quê? Um animal abominável, maldito animal. Por quê? Porque foi usado por Satanás para convencer Eva e Adão, subsequentemente, a comerem do fruto proibido. E por conta do pecado, a terra se fez o quê? Se fez maldita. E comeriam, a partir de agora, do fruto do próprio suor. Quer dizer, olha só, eles tinham tudo do bom e do melhor. Não precisavam praticamente trabalhar, era só colher. Né? Já falei para vocês como que era o Jardim do Éden naquela época. Era maravilhoso. O que eles precisavam fazer? Só
se alimentar, só viver bem e não mexer naquela árvore. Só tinha isso. Só não precisavam mexer o quê? Naquela árvore. Mas foram mexer aonde não podia. Não obedeceram ao Senhor. Preferiram o quê? No caso, Eva, mas a partir da hora que Adão também, né, comeu do fruto, por mais que ele jogou responsabilidade sobre a mulher dele, também tinha responsabilidade. E muitas vezes a gente fica nesse igual Adão aqui, viu? Adão e Eva, nesse jogo de empurra, de jogar a responsabilidade lá para frente, quando na realidade a responsabilidade é nossa. Por quê? Porque nós é que cometemos o pecado, nós é que demos ouvido, porque a partir da hora que ele deu ouvido, o que ele tinha que ter feito? Quem te deu essa? Quem mandou você comer? Ah, foi a cobra. Mulher, você conversando com uma cobra, mulher, tá de brincadeira, ele não poderia ter comido. Então, a partir do momento que ele deu ouvido, ele também como se ele tivesse dado ouvido para a serpente. Se ele tinha uma determinação de que ele não poderia comer daquele fruto, o que ele tinha que ter feito? Mulher, não, você comeu, mas vamos parar por aqui. Eu não vou comer porque não pode comer. Nós vamos ter um conserto aí com o Senhor e vamos nos limpar de tudo isso. Como eles tinham uma aliança de sangue, tinha que se limpar de tudo isso. E muitas vezes, o que o Senhor está esperando? Muitas das vezes esperando de nós? Exatamente essa limpeza. Não é porque a minha mulher cometeu algo que eu vou fazer também. Eu vou cometer o mesmo pecado, né? Eu vou me lambuzar do pecado. Muitas vezes, quando você vai ministrar uma pessoa, ela fala, mas o meu marido me levou, a minha mulher me levou. Quer dizer, se ela vai pular da ponte, você vai pular também? Então, presta atenção. Por quê? Porque não dá pra gente ficar com essa conversinha. Essa conversa lá atrás já não deu certo. Tanto não deu certo que agora eles estavam comendo e pagando, comendo do próprio fruto. Agora eles tinham que trabalhar para poder comer. Fruto do próprio suor. E muitas vezes você fala assim, mas Deus, cadê a minha vida financeira? Cadê não sei o quê? E isso, aquela choradeira. Mas por que você está comendo fruto do teu suor? Por quê? Porque o Senhor tem falado para você, olha, não faz isso. Olha, não faz aquilo. Mas o que a gente prefere fazer? Vai pela carne, dá ouvido para a serpente, que é astuta, e aí o que a gente faz? A gente começa a cometer o pecado. Se lambuza dele, não tem conserto com Deus, e depois quer dizer que foi a mulher, que foi o marido, né, que foi o fulano, que foi o amigo, que foi a amiga. Misericórdia. Aqui pagou um só, não, pagou os dois. Então, em nome de Jesus, nós devemos lembrar que a salvação ela é individual, viu? Ela não é coletiva. Aliás, se fosse coletiva, você imaginou como que seria? Tinha pai e mãe ajoelhados o dia inteiro na igreja lá, e os filhos tranquilos. Deixa, minha salvação está garantida, meu pai e minha mãe estão lá. Aliás, a perfeição de Deus foi tão boa que até nisso, a salvação é individual. Então, cuidado, porque você tem arrumado desculpas, né, para justificar os seus erros. E agora comeriam do próprio suor e mais. A mulher teria dores de parto. Você já imaginou como seria uma gravidez, né? Sem dores de parto? Eu não sei, porque eu não sou mulher, mas se você perguntar para as mulheres aí, tudo que se fala de dor de parto, a mulher fala, porque você não sabe o que é dor de parto, né? Aliás, eu já vi gente falando que tem algumas dores aí que se assemelham, e eu já vi gente reclamando, o homem tem uma dor parecida, porque o homem tem uma dor de unha, você não tem noção. Para o homem é como se fosse um parto, né? O homem sabe do que eu estou falando. Aliás, a mulherada vai confirmar comigo aí, né? Assim, o homem ele tem uma dorzinha, pense, né? Ele não sai de casa, não olha para ele, não sei o quê, né? E a mulher não, a mulher com dor de parto, ela levanta, ela sai, ela faz, ela acontece, até porque o filho provavelmente está lá no bercinho e a mulher está com dor, e eu já vi isso, né? A mulher com ponto, isso e aquilo, e vai lá e tira o filho do berço e amamenta, e se tiver que fazer mais alguma coisa, ela faz. E o maridão bonitão, hoje não, que os homens até que estão diferentes, mas muito marido aí deitadinho, viu? Se você for pegar há uns 50 anos atrás, o marido nem se levantava, viu? Era a mulher que tinha que se virar, com dor de parto, sem parto, ela tinha que se virar. Tô errado, bispa? Não era assim? Uns 20 anos. Ó, nem 50, 20 anos. Na época do meu pai já provavelmente era isso aí. Como eu tenho 38, então você já imagina aí 20 e pouco para trás aí. Amém? 38. Todo mundo quer saber. Um dia eu vou divulgar o meu RG. Assim que eu conseguir corrigir ele para a data certa, eu vou divulgar meu RG. Amém? E aí o que acontece? Ali passa a ter o sofrimento, né, do parto. E o marido a dominaria, ou seja,
a governará. Bispo, isso não está escrito. Está dizendo que o marido vai dominar a mulher? Está escrito. Eu tenho para dizer para você que está escrito, eu vou até fazer questão de ler para vocês. Deixa eu achar aqui, porque eu não ia ler, mas vocês vão ler, né? Aqui, capítulo 3, versículo 16. Olha o que diz. Só para vocês entenderem, trazer um pouco para perto. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores, e darás à luz a filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então, antes que as mulheres falem que eu sou machista, né? Antes que falem que não está escrito sim. Eu fiz questão de ler, porque como eu brinco muito, depois a mulherada ia estar falando aí. Eu estava no encontro de mulheres no sábado, né? E aí estava cheio de mulher, eu fiquei quietinho, não me pronunciei. Não fiz, né? Dessa vez eu não fiz nenhuma brincadeira, nem uma piadinha, viu? Porque eu sou conhecido por causa disso, dessa vez eu me comportei. Então, antes que digam, então tá aí, mulheres. Vocês serão governadas por nós. Está escrito aqui, terão dores de parto, sim. Que foram vocês que comeram a fruta e vocês que empurraram no Adão. Então, tem que ficar com essa dor aí. Pessoal, a luz da palavra. A palavra está dizendo, não sou eu. Né? Eu estou brincando, mas está dizendo. Eu fiz questão de ler, não fui eu. A palavra está dizendo que sim, né? É porque aí... Fala aí, a bispa vai dar uma explicação. Ela sempre tem uma explicação, vamos ver. Se vai me convencer, né? Fala lá, bispa. Fala lá, quem me convença? É que o domínio do homem que vem sobre a mulher, entendeu? É apenas sobre o corpo dela. Sobre o corpo... Ah, só sobre o corpo dela? Mas dominará. O importante é que nós temos poder. Que feio. Olha, a bispa ministrou no programa, e esse mês está vigorando o nosso mês, é o mês de Débora. Eu vou ver se essa mulher realmente tinha marido, viu? Claro que tem. Poxa. Brincadeira. Porque, meu, como que pode o cara deixar ela fazer tudo isso aí e ofuscou esse homem, né? Fala sério, né? Na mínima de ser um grande soldado, estava numa grande batalha, ela teve que enfrentar, né, o povo lá, os cananeus, né? E provavelmente ela chamou Baraque e falou, Baraque, eu estou ocupado, você me ajuda aí, né? Fala sério, né? Olha só. E aí o que acontece, pessoal? Brincadeiras à parte. Comeram do fruto e logo na sequência o que acontece? Deus colocou um anjo com uma espada para guardar a árvore da vida. Pois se o homem comesse do fruto da vida eterna em pecado e contaminação, viveria para sempre nessa condição de morte espiritual e, portanto, afastado do Senhor. Bispo, mas por quê? Se eles já tinham comido, qual o problema de novo? Opa! É isso que eu falo. Presta atenção nas entrelinhas. Por quê? Ué, bispo, eles já comeram? O que ia mudar? Já estavam tendo que comer do fruto do suor? Presta atenção. Eles comeram o fruto, vamos lá. Eles comeram o fruto e passaram por uma condição de... Tá todo mundo dormindo aí? Eles não tinham o pecado. Quando comeram o fruto, habilitaram o quê? O pecado. Então, para quem acordou agora, o pecado. Acordou agora às 18 horas, não fala sério, 18 e pouco. Só que acontece, se agora comessem novamente, já estariam numa condição de pecado. Em pecado, comendo do fruto da árvore do bem e do mal. Então, preste atenção. Isso aqui eu já li também, pessoal. Muitas vezes a gente lê e fala, é fácil questionar aqui o que está escrito. Ué, mas por que não podia comer? Já comeram. Tá vendo como que são as coisas? Por isso que eu falo que a gente tem que... A palavra de Deus diz que a gente peca por falta de conhecimento. Então, a partir de agora, nós não vamos mais apanhar por falta de conhecimento. Então, não é porque, ao contrário do que muita gente pensa, que eu já me lambuzei, que eu já cometi o pecado, então eu vou enfiar o pé na jaca. Então, não vai enfiar o pé na jaca coisa nenhuma. Você pecou, você para imediatamente, se limpa e se purifica e não come mais dessa árvore. Porque aqui o Senhor colocou, inclusive, um anjo lá para tomar conta. Então, toda vez que você cometeu o pecadinho, vamos dizer pecadão, o que você vai fazer? Você vai falar assim, o quê?
E eu não vou mais de novo lá, porque agora o Senhor colocou um anjo lá me esperando. Então lembre-se, voltou, vai dar de cara com o anjo. Então, em nome de Jesus, preste atenção, por quê? Aquilo estava mudando a condição de Adão e Eva, mudando a condição da humanidade, porque isso habilitou o quê? O pecado, e por conta do pecado, agora o povo seria salvo o quê? Pela graça. Né? E agora uma condição individual, sendo que estava todo mundo, ó, tranquilinho, mas graças a Adão e Eva, nos deu esse pequeno trabalho que nós temos hoje. Lembrando que nós vamos ver também ao longo desse mês, ao longo dessa semana, que o Senhor criou um monte de coisas para a gente, ainda com tudo isso, para que não nos faltasse mantimento. Então, se na tua casa está faltando mantimento, né, se o teu celeiro está vazio, nós vamos orar agora no final do programa, e isso vai cessar na tua vida. Porque eu ministrei a semana passada, estou ministrando hoje, um Deus de abundância, que mesmo com tudo isso, o Senhor podia muito bem deixar a árvore lá, pô, esses mal acabados já não comeram, agora não, o Senhor colocou um anjo lá para proteger quem? Somente a eles? Não, proteger a gente. Então, em nome de Jesus, presta atenção o que esse estudo também está nos trazendo de informação para esse dia de hoje. Eu falo que é uma revelação. Né? É como um culto. Né? A gente está estudando e ao mesmo tempo o Senhor está revelando algo, nos mostrando algo que é hora da gente parar um pouquinho, colocar o pé no freio com algumas situações. Amém? Apenas aquele que pela fé aceitasse Jesus como seu Salvador e assim, tornando o templo do Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, eu vou dar uma parada aí, que se a gente entrar no capítulo 4, a gente vai passar muito aí, bispa, né? Então, em nome de Jesus, tem o pessoal do Relógio de Oração, preste atenção no que foi ministrado nesses 2 dias de conteúdo. O que o Senhor falou conosco sobre a criação e sobre o pecado. Então nós sabemos hoje que tudo que Deus criou é perfeito, as maravilhas, nós sabemos qual é o nosso comportamento diante do Senhor. Não dá mais para a gente continuar errando e falando que não sabia. Porque aqui a gente viu claramente, você acha que Deus não nos avisa, né? Não dá para a gente falar que não tem conhecimento ou entendimento para saber que algo está errado. Acho que nós temos conhecimento e entendimento. Tanto que o próprio Adão e Eva sabiam que não podia comer do fruto. E nós sabemos também aquilo que é pecado, aquilo que nós não podemos fazer. Então não dá para a gente continuar alegando, né, que a gente não sabia e continuar se lambuzando. Então, em nome de Jesus, recebe essa palavra hoje, né, que ela venha transformar a tua ótica, né, não para a ótica humana, mas para a ótica espiritual. Nós precisamos aprender, e nós vamos aprender ao longo, com o estudo bíblico que nós estamos fazendo, nós vamos perceber que nós temos que ter uma ótica espiritual, um olhar espiritual e sair dessa ótica humana. Porque quando nós vamos fazer uma leitura, a Bíblia, queridos, na realidade, o que é? Ele é um livro fechado e não tem, né, poder nenhum, mas aberto, onde nós mergulhamos, onde nós buscamos, né? Antes de começar o programa, nós estávamos orando aqui. E todas as vezes que nós vamos estudar, nós vamos fazer o quê? Orar ao Senhor, para que o Senhor revele aquilo que está entre linhas, para que a gente possa mergulhar um pouco mais, nos aprofundar, para que não seja uma simples leitura, mas que seja algo revelador, vai trazer algo que vai edificar a tua vida, a tua casa e a tua família. Então, em nome de Jesus, né? Vamos nos aprofundar cada vez mais, para que a gente possa viver de uma maneira mais tranquila. Por quê? Porque nós somos conhecedores da palavra. Então, aquilo que Satanás vem, né, tentar ludibriar como veio a serpente, nós não vamos mais cair nessa. Por quê? Porque agora eu já tenho essa base, já tenho esse entendimento. Né? A semana passada nós falamos o quê? O poder da palavra. Muitas vezes nós não usamos o poder da palavra. E nós temos que tomar cuidado. Porque o poder da palavra na nossa boca, quando sai para os nossos filhos, né, para os nossos amados, ela tanto pode ser poder de cura, como ela pode ser também de morte. Por quê? Porque nós profetizamos, nós falamos na vida dos nossos amados, falamos na vida das pessoas o quê? Algo de morte, algo de ruim. Então está na hora da gente começar a rever algumas coisas. Então, nós já aprendemos o poder da palavra e hoje nós aprendemos o quê? Aquilo que Deus fez é bom, bonito, é perfeito, é agradável, é maravilhoso, aquilo que o Pai da luz
criou. E nós saímos, né, estamos saindo dessas trevas. O que é a luz da palavra? A gente sair desse estado de trevas, onde a gente não conhece nada, e a gente passa a conhecer, passa a mergulhar, né, naquilo que Deus tem, e nós vamos conhecê-los aprofundando. Amém? Eu quero orar com vocês. Ao longo da luz da palavra, algumas pessoas pediram para orar, nós vamos orar sempre no final do programa. A gente ora como é o programa da manhã, e se ainda assim, né, pessoal, mas eu quero ser acompanhado de alguma coisa, entra lá no 11 970 13 8161, que é o WhatsApp da Hebron, e aí nós vamos estar acompanhando, vai estar ministrando você, vendo qual que é o problema que tem, para a gente estar dando uma cobertura espiritual para quem, né, não está em igreja nenhuma. Ainda assim, está em outra igreja, nós vamos orar também. Amanhã, nós estamos indo, nessa semana, como nós estamos no relógio de oração, nós vamos todos os dias para o monte para estar orando. Hoje não tinha como ir por conta da chuva, né? Mas amanhã, em nome de Jesus, não vai estar chovendo, nós vamos estar no monte orando pela vida de todos que estão no relógio e por aqueles que têm entrado no programa, que têm pedido aí, né, para estar orando. Lembrando que todo mundo que entra, a gente anota o nome e leva depois para entregar em holocausto no monte. Amém? Eu quero orar com vocês agora em nome de Jesus, para a gente encerrar o dia de hoje, ó. Faltamos um pouco mais de 5 minutinhos, para a gente não se aprofundar muito, não ficar muito cansativo. O pessoal está vindo num dia de trabalho, semana que vem a gente navega um pouco mais aí, e glória a Deus. Quarta-feira tem mais, amém? Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, te agradecer, Pai, por essa ministração, por essa palavra, Pai, em nome de Jesus, que ela venha nos edificar nesse dia de hoje, Senhor, em nome de Jesus. Quero te pedir também, Senhor, a todos que entraram hoje, Pai, que possa multiplicar essa palavra, Pai, que ela chegue, Pai, aos 4 cantos dessa terra, Pai, em nome de Jesus. Visita cada um poderosamente, Senhor. E como nós temos falado, Pai, tira todo o opróbrio, toda a miséria, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Visita as casas e tira, Pai, em nome de Jesus. Aquele que está enfermo, seja curado, Pai, em nome de Jesus. Aquele que estava desempregado, que haja porta de emprego, Pai. Traz a luz para o Teu povo hoje, Pai. Tira o Teu povo da escuridão, da ignorância, Pai, em nome de Jesus, da apostasia, Pai, do esfriamento espiritual, Pai, em nome de Jesus. Visita os Teus servos poderosamente. Transforma a situação, transforma a atitude, transforma o querer de cada um, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nos coloca, Pai, em patamares mais altos, para viver o sobrenatural, Pai, em nome de Jesus. Que possamos nos desfrutar, Pai, das maravilhas que o Senhor tem criado para nós, Pai, em nome de Jesus. Nos livra do laço do passarinheiro, nos livra, Pai, do inimigo, da perseguição, Pai, em nome de Jesus, Pai. E nos coloca, Pai, no lugar mais alto, Pai, lugar de destaque, Pai, em nome de Jesus, Pai. E tudo que o Senhor fizer na vida de cada um, Pai, a honra, a glória e o louvor é Teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus pela vida de vocês. Foi muito bom estar com vocês. Espero que, né, que tenha sido um bom programa para vocês. Quem tiver dúvida aí, me chama no WhatsApp. Queria dizer para vocês que foi uma satisfação, né, estar com vocês aí à noite. Aí, essa semana tem bastante coisa. Amanhã, lembrando que inaugura também um outro programa da Bispa na parte da tarde, né, onde a Bispa vai estar mostrando testemunho, né, o pessoal que tem vivido milagres aí. Então acho que isso é importante, vai edificar a nossa vida, edificar a vida de vocês, edificar a vida de todo mundo. Às vezes você tem vivido milagre e você não tem contado. E quando você conta o milagre, primeiro, você está dando a honra e a glória a Deus, porque você está mostrando que esse milagre foi Deus que fez, né? E está edificando a vida de outra pessoa que estava sem fé. Às vezes o milagre que ela está esperando é exatamente o milagre que você viveu. E quando ela ouve, né, que você viveu, anima a fé dela. E muita gente fala para o Senhor, Senhor, anima a minha fé, estou cansado, estou esgotado, olha a situação que eu tenho vivido, olha isso, olha aquilo. E aí o Senhor vem grandemente com o seu poder, né, e faz um milagre na vida de um outro irmão. E quando você vê, você fala, olha aí, Senhor, é o que eu estava precisando ouvir. Eu precisava ver, né, crer que isso é possível. Né? Quando a gente está desgastado, a gente acha que não é possível. E a gente vê quando o Senhor faz na vida de outro irmão, que é possível sim. E está muito fácil, muito presente. Amém, pessoal? Glória a Deus, uma boa noite para vocês. Essa é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que ama vocês em Cristo Jesus. Amém? Espero vocês na quarta-feira de novo. Nós temos encontro marcado aí às 18 horas.
horas, hein, pessoal? Espero vocês, a gente vai começar às 18 em ponto, para que não se estenda muito e para que todo mundo saindo do serviço possa ouvir aí no transporte, né? Enfim, possa ouvir. Lembrando que nós estamos pelo Facebook e também pela rádio. Agora eu já vou colocar para baixar o programa, daqui a pouquinho também está no YouTube. Então, se alguém não tiver Facebook, você quer compartilhar com alguém que não tem Facebook, nós vimos recentemente que ainda tem muita gente que não usa o Facebook, viu? Aí você compartilha aí pelo YouTube. Amém? Como é os louvores, você faz a mesma coisa. Um grande beijo para vocês, pessoal, e até quarta-feira, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos vocês.